Eu sei que você gosta da genealogia, né? Quando você lê lá, você fala, nossa, que legal, você gosta de estudar sobre a genealogia. Então vamos lá estudar sobre a genealogia de Jesus Cristo. Genealogia de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 1, verso 1, ok? Então vamos lá para a nossa transmissão. Livro da genealogia, parando aqui, ok. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, Judá gerou a Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou a Jessé. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua bondade, obrigado pela minha família, obrigado pelo pão que o Senhor coloca na minha mesa, obrigado pela Igreja de Jesus que está no mundo todo trazendo a sua palavra para muitas pessoas, obrigado por cada pastor e obrigado por cada irmão que está aqui. Esteja nos iluminando através do Espírito Santo para que possamos transmitir a sua palavra conforme o desejo do seu coração. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, amém, amém. Boa noite, seu Luiz, e boa noite, Ed. Um abraço para vocês aí, sejam muito bem-vindos, tá bom? Então, lendo toda essa genealogia que a gente acabou de ler aqui, nós chegamos num nome muito interessante aqui, ó. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Agora, eu gostaria de falar com você hoje sobre esta mulher. Não vamos falar todos os detalhes sobre a vida dela, mas eu gostaria de falar um pouco sobre essa mulher para você. Raabe, Raabe, largura, largo. Este é o significado do nome de Raabe. Largura, largo, né? Nós conhecemos Raabe como uma prostituta lá da cidade de Jericó, antes do povo de Israel entrar e dominar a cidade. Que tipo de prostituta era Raabe? O que Raabe fazia nesta cidade? Vamos ler um pouquinho da história de Raabe. Eu coloquei o título dessa reflexão de hoje, Tocados pelo Amor. Tocados pelo amor. Eu e você precisamos, ou já fomos, ou precisamos novamente, ser tocados pelo amor de Jesus Cristo. Ser tocados pelo amor de Jesus Cristo. É o amor de Jesus Cristo que traz a vida, é o amor de Jesus Cristo que traz a expectativa, é o amor de Jesus Cristo que traz a inspiração, é o amor de Jesus Cristo que traz o conhecimento de Jesus. Muitas pessoas leem a palavra de Deus, mas não entendem. Muitas pessoas leem a palavra de Deus, mas ficam confusas. O amor de Jesus precisa tocar as nossas vidas para que possamos ter uma compreensão da vida pela perspectiva de Deus e uma compreensão da Bíblia pela perspectiva de Deus. Ok? E quando nós olhamos para as Escrituras, o que eu acho interessante é que Deus não esconde falhas. Nós falamos na semana passada sobre a vida de José. Deus não esconde falhas. Deus não pega a sujeira e coloca debaixo do tapete para que ninguém saiba o que aconteceu. Deus usa as suas qualidades e as suas virtudes, mas Deus não esconde as falhas de seus servos
e de seus homens. Deus não está necessariamente procurando homens perfeitos, homens que não têm falhas ou mulheres. Deus está procurando pessoas que tenham um coração que possa ser usado por Deus. Sabe, meu irmão, uma das coisas que os homens não aceitavam em Jesus, você sabe por que é? Você sabe porque Jesus, muitas pessoas tinham dificuldade. Irmã Dileia, talvez tenha que dar uma baixada aí, tá bom? Pastor Edmilson, você é fera. Uma porque você é mineiro, outra porque você é meu amigo e também, né, um pastor chamado por Deus aí. Deus abençoe você, você que é pastorzão. Está normal ou está som baixo? Dona Dileia, dá uma aumentada aí no volume, tá bom? Então, meu irmão e minha irmã, Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas que tenham um coração usável por Deus. Um coração que possa ser tratado por Deus. Deus não está chamando pessoas perfeitas. Jesus não está chamando pessoas perfeitas. As pessoas não aceitavam Jesus quando ele estava andando aqui, aqueles líderes grandes, é pelo fato de Jesus não se exaltar, não dizer que ele era o tal. Jesus andar com as pessoas, ser até confundido, talvez por ser Deus, com um simples homem, um simples carpinteiro. Esse aí é o carpinteiro, filho de Maria, de José, seus irmãos estão ali. As pessoas procuram um ídolo para adorar, para colocar a sua confiança. Mas eles não querem olhar para a simplicidade do Evangelho e da vida cristã, que chega nos corações mais destruídos, nos corações mais sangrentos, nos corações mais chorados e judiados. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho não é para uma classe específica, porque em Jesus não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há branco, não há preto, não há baiano, não há paulista, não há mineiro, não há gaúcho, porque em Jesus nós somos uma família. E para fazer a obra de Jesus, não importa onde você esteja e não importa quem você é, você pode ser usado por Deus. O maior empecilho para a obra de Deus, segundo aquele grande e famoso escritor Moody. Meu som está no máximo e está baixo. Ok, então, escritor Moody. Vou tirar esse microfone. Vamos ver se melhorou. E aí, como é que tá? Melhorou, gente? Deixei no último aqui, tá bom? Aí se melhorou, você avisa. Estou abaixando o meu aqui, usando o microfone do computador. Geralmente não fica tão baixo assim, né? Mas eu acho que agora vai melhorar, tá bom? Vamos esperar aqui. Mas o Moody, ele falou o seguinte. Alguém chegou e perguntou para ele, o Moody é um comentarista, um comentário, ele era um pastor, ele escreveu bastante. Obrigado, Goga, show de bola. Muitos comentários da Bíblia. Alguém perguntou para ele e falou assim, Moody, Dwight Lyman Moody, Moody, qual é o maior empecilho da obra de Deus? Qual que é o maior empecilho? Qual é a coisa mais complicada que você encontra na obra de Deus? E sabe qual foi a resposta do Moody para que nós possamos ser surpreendidos? Ele disse o seguinte: o maior empecilho para a obra de Deus é o obreiro. O maior empecilho para a obra de Deus não são as situações adversas ao nosso redor. O maior empecilho para a obra de Deus não são as pessoas que estão ao seu redor. O maior empecilho para a obra de Deus não é porque você tem pouco dinheiro. O maior empecilho para a obra de Deus não é porque você tem muito dinheiro.
O maior empecilho para a obra de Deus não é porque você é da classe média. O maior empecilho da obra de Deus não é porque a sua igreja não está do jeito que você quer. O maior empecilho da obra de Deus não é o seu pastor. O maior empecilho para que a obra de Deus possa ser feita na minha e da sua vida somos nós. É o obreiro que não deixa ser trabalhado, o obreiro que não deixa ser moldado, que não deixa ser mudado, que não deixa ser quebrantado, para que possa ser um vaso nas mãos do Senhor. Esse é o maior empecilho. Então, meu irmão e minha irmã, quando você olhar para os personagens bíblicos, saiba que homens pecadores usados por Deus, homens que tinham problemas usados por Deus, homens que sabiam que se não fosse Deus trabalhar, não teriam como serem usados. Não existe a obra sem o comandante da obra. Ok? Só um minuto, gente. Espera aí, vamos ver uma coisa aqui. Saindo um pouco e voltando, tá? Vamos lá. Aqui. Eu acho que isso aqui está me atrapalhando. Ok. Voltando aí, tá bom? Acho que você já está me vendo de novo. E aí eu tirei uma coisa ali para poder dar uma melhorada. Então talvez melhore, tá? Se melhorar, você me dá um ok aí para mim poder estar continuando aí a transmissão, que realmente é muito ruim quando tá baixo. Às vezes eu também estou ouvindo alguma coisa pela internet e tá muito baixo. E é ruim para ouvir, porque a gente quer ouvir, pastor, tá baixo. Então dá uma falada aí. Já fiz mais uma alteração para que possa estar melhorando o áudio aí da transmissão, tá, gente? Não tem problema você falar, ok? Porque a gente... Ah, melhorou. Beleza, 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 beleza. É assim que vai melhorando mesmo, né? Conversando e não tem problema. Você fala, eu mexo alguma coisa aqui, tá bom? Ah, estávamos falando dos vasos, de ser usado por Deus. Então, o problema não são as situações externas, mas o problema é a pessoa não deixar ser usado pelo Senhor, ok? Então, eu quero ir com você lá para Josué, ok? Josué, que agora a gente vai ver um pouquinho desta mulher extraordinária, né? Chamada Raabe. Josué capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, ok? Vamos lá. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: Vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe e pousaram ali. Esse prostituta de Raabe, ela pode ser uma prostituta, né, normal daquela época, mas também pode ser uma prostituta do templo. Muitas das adorações pagãs naquela época se usavam prostitutas para cultos de orgias e de outras situações também. Então esta mulher, esta Raabe, pode ser que seja uma prostituta de um deus pagão, né? Podemos usar essa possibilidade aqui também, ok? E pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher, que havia escondido os 2 homens, respondeu: É verdade que os homens viram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram,
Não sei para onde foram. Se forem depressa, atrás deles ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que levava aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e em cima nos céus e embaixo na terra. E agora, jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai. E que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens disseram: A nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com vocês. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: Vão para o monte, para que os seus perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias antes que eles voltem. Sigam o seu caminho. Os homens lhes disseram: Estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nesta cidade, nesta terra, você não amarrar este cordão de fio escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com vocês dentro de casa, nós seremos responsáveis. Olha que interessante, meus irmãos. Raabe ouviu falar que existia um Deus. Raabe ouviu falar que este Deus estava fazendo coisas terríveis pelo seu povo. Ela ouviu falar que aquele Deus iria entregar aquela cidade cujo lugar ela morava nas mãos daquele povo. Aquele Deus poderoso. Eu acho interessante que ela ouviu a história. Ela não teve necessariamente uma experiência. Ela não teve necessariamente um milagre acontecendo na vida dela. Ela ouviu o que se dizia a respeito desse Deus. E sabe o que ela fez? Ela creu. Ela creu. Quase que nem aquele versículo. Crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Meu irmão e minha irmã, aquela mulher que era uma mulher prostituta naquele tempo, talvez com uma aceitação. Eu não quero você, eu não sei. Uma mulher que talvez seria condenada dentro da sociedade.
ela foi tocada pelo amor de Deus. E ela teve a vida mudada. Ela teve a vida mudada. Ela não só teve a vida mudada, como ela mudou vidas. Ela mudou vidas, meus irmãos. Sabe? Sabe o que a gente precisa? A gente precisa é mais de Deus. Eu não preciso, embora eu gostaria, de mais saúde, mais alegria, mais dinheiro, mais força, mais inteligência. Eu preciso de mais Jesus. Eu preciso abrir a minha vida, a minha mente, o meu coração, para que Deus possa trazer a vida dele para mim. Meu irmão e minha irmã, não é buscando situações, correndo para lugares que você será mais satisfeito. Talvez você já fez uma decisão para Jesus, você deve olhar para o seu coração, você deve olhar para a vida de Jesus dentro de você. Meu irmão e minha irmã, não olhe o crente do seu lado. Não olhe o que o vizinho está fazendo. Não olhe a grama do outro lado. Olha para o que Deus pode fazer através de você. Olha para o que Deus pode fazer através da sua vida. Olha para a vida de Jesus dentro do seu coração. Quando Raabe, ela recebe a instrução daqueles homens, ela cumpre aquilo como a vida dela, porque a vida dependia daquilo. Meu irmão e minha irmã, a minha e a sua vida depende da vida de Jesus. Se nós não tivermos a vida de Jesus em nós, cada dia na nossa vida será um dia de querer mais coisas para encher-nos, mas não estaremos cheios. Meu irmão e minha irmã, se eu e você não estamos procurando vida, inspiração em Jesus que já está em nosso coração, nós somos pessoas desmotivadas. Ela ouviu falar de Deus e ela fez o que aqueles espias mandaram. E a casa dela foi salva. Você quer ser salvo? Talvez você pense assim, mas eu já sou salvo, eu já creio em Jesus. Mas talvez você ainda está salvo da condenação do pecado, mas você ainda está debaixo do desejo do pecado. Você ainda está vivendo uma vida para que você possa satisfazer o seu próprio ego. Quem manda na vida do William é ele, é o desejo dele, é o umbigo dele. E você está preso, você precisa ser salvo de você. Você precisa ser salvo das suas concupiscências. Você precisa ser salvo dos seus desejos. Você precisa ser salvo da sua mente que acha que você é o dono da vida. Ô meu irmão e minha irmã, o problema da obra do Senhor está no obreiro que não se deixa ser usado por Deus. Eu acho interessante que na minha caminhada de vida, quando eu fui para a faculdade, talvez quem já foi para a faculdade pensou isso. Ah, eu que sei, eu estou fazendo faculdade, eu estou estudando, eu tenho o conhecimento. E muitas vezes na minha vida eu perdi a oportunidade de aprender porque eu não deixava o meu orgulho de lado. Eu só escuto esse pastor, eu só escuto esta pessoa, por quê? Porque elas têm conhecimento a mais do que eu. Mas, meu irmão e minha irmã, Deus teve que usar uma mula para falar com um homem que não queria ouvi-lo. Que nós possamos ter ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito diz. Que nós possamos ter ouvidos abertos para saber para onde o Senhor está nos dirigindo, para saber como o Senhor está trabalhando, porque o Senhor está falando todo o tempo. Fala comigo, Senhor, Ele está falando, meu irmão e minha irmã. E esta mulher, prostituta,
dentro daquele contexto, esta mulher que ouviu falar sobre Deus, ela creu e ela foi salva. Esta mulher, ela era... O que eu salvei sobre ela aqui? Boaz, lembra da Ruth de Boaz? Boaz era filho de Raabe e Davi era bisneto de Raabe. Quando Jesus, quando Jesus ele nasce, que os homens ao redor falam assim, filho de Davi, você é filho de Davi? Filho de Davi, que era bisneto de Raabe. Meu irmão e minha irmã, deixe ser tocado pelo amor de Deus. A sua vida irá mudar. A sua vida irá mudar. Deixe o Senhor tocar o seu coração. A sua vida irá mudar. Às vezes, nós temos situações, pecados, dores, tristeza e choro em nosso coração e nós não deixamos ninguém tocar. Sabe quando uma criança cai e de repente nós corremos até aquela criança, só que ela não permite que tocamos na ferida para curar, para passar um remédio, porque está doendo muito. Está doendo muito e ela não deixa. Talvez eu e você estamos fazendo dessa forma com o Senhor. Ele está querendo chegar no seu coração, ele está querendo melhorar a sua vida, ele está querendo fazer com que você possa voar mais. Ele está querendo fazer com que você possa aproveitar a quarentena. Só que porque está doendo, eu e você escondemos o machucado e não deixamos o Senhor tocar. Deixe ser tocado pelo amor de Deus. Sabe, eu tenho que sempre estar indo no hospital para poder fazer os exames que eu tenho que fazer de rotina. E quando eu chego lá, não sei se você já fez isso, claro que você já fez, eu estico o braço, aí vem uma enfermeira ou um enfermeiro, e aí ele tira acha a veia mais, né, mais bonita, né? Se tem algum enfermeiro assistindo aí, ele sabe como é que é. E aí ele bate, e aí a veia salta, aí ele pega e ele vem. E tem enfermeiro que ele tem uma mão mais pesada, né? E tem enfermeiro que tem uma mão mais leve. Só que se tem um enfermeiro aqui, ele vai falar, mas o que o William está falando? Ele não é enfermeiro. Mas tem uns enfermeiros que ele coloca a agulha para poder coletar o sangue e parece que você nem sente a agulha. Você nem sente a dor. Meu irmão e minha irmã, este é o toque do amor de Deus. Quando você tem um machucado e uma ferida na vida e você gostaria de ser curado, deixe o Senhor Jesus tocar essa ferida, para que você possa ser curado por Ele, para que você possa correr novamente, para que você possa brincar, se divertir e sorrir novamente. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser tocado pelo amor de Jesus Cristo. Uma ótima noite.